dois, três, pode começar, Vanessa. Boa noite a todos. Eu me chamo Vanessa e eu sou aluna do 6º período de Agronomia da Faculdade de Ciências Agrárias de Araripina. E sejam bem-vindos ao 2º dia da CCIAGRA, da 15ª Semana de Ciências Agrárias. E hoje eu convido o professor Avelar para fazer parte, para apresentar para a gente o 2º dia. Boa noite, pessoas. Boa noite, FACIAGRANDOS. Boa noite, estudantes das ciências agrárias das diversas instituições parceiras. Sejam bem-vindos. Com muita satisfação, com muita alegria que a gente chega ao 2º dia de mais um evento que, assim, vem enriquecer essa nossa caminhada da FACIAGRA enquanto ensino de educação da agricultura. E, assim, pessoas, isso é fruto, isso muito forte, de parcerias. Por exemplo, hoje o Dr. Fábio Freire, nosso grande parceiro, Instituto Federal IF Sertão na Petrolina, campus rural, que sempre está presente, sempre está dando aquela força, recebendo nossos estagiários, recebendo nossos estudantes, vindo fazer palestras, enfim. E assim, ontem já foi um dia de uma palestra muito rica de um colega, mestre Eduardo, lá da SASOP, uma ONG, que vai ter, inclusive, ele vai estar agora assumindo a disciplina de agroecologia lá no IF Sertão. Muita experiência, muita clareza, uma palestra muito rica. E hoje, com o Dr. Fábio, vai estar tratando do que acontece com os solos, com essa agricultura mais sustentável, e isso vai complementar o assunto, sendo que esses são tópicos de grande relevância. Quando a gente fala grande relevância, pessoas, é porque a gente tem que compreender que precisamos mudar os hábitos, e aí buscar sustentabilidade na produção é necessário. Então, sejam todos bem-vindos. Professor Fábio, dê o seu show e bom estudo a todos. Boa noite. Eu vou colocar aqui a minha apresentação. Então, uma boa noite para todos, né? Agradeço mais uma vez o convite, né, da FACIAGRA, né, que é um parceiro que a gente vem trabalhando já há um bom tempo, né? Professor Fábio. Pois não? Deixa eu só fazer uma apresentação do senhor. Hoje, na palestra, no 2º dia de CCIAGRA, a gente vai contar com o Dr. Fábio, que você já vem aí. Ele é licenciado pela Faculdade Rural em Agronomia, pela Faculdade Rural do Rio de Janeiro. Ele é doutor em Técnicas Energéticas e Nucleares e em Fertilidade do Solo. Atualmente, ele é professor do IF Sertão e o tema da palestra de hoje será a conservação do solo e a sustentabilidade agrícola. A palavra-chave agora, no início da apresentação, vai ser sustentabilidade. Obrigado aí pela apresentação. E voltando mais uma vez, né, agradecer ao convite da FACIAGRA, né, dizer que estaremos sempre à disposição de vocês, assim como sempre contando com a parceria de vocês, né, parabenizar pela comissão que está organizando esse evento, né, semana extremamente importante, nos modos diferentes do que a gente está acostumado, né, todos tentando se adaptar a essa condição aí remota, aos poucos vamos aprendendo, mas tudo na vida tem um lado positivo, a gente vai evoluindo, né, nessas novas tecnologias, novas para alguns, né, mas o que não pode parar é a construção do conhecimento, né. Ontem tivemos aí a grande palestra do colega, um tema extremamente importante, onde ele pôde discorrer muito, que é da sua experiência, da sua vivência, então foi um momento ímpar, né? E hoje a gente vai num tema paralelo, né? Os temas que se completam. Vamos discutir alguns pontos dentro da conservação de solo, entendeu? Então, o tema proposto hoje, né, conservação de solo e sustentabilidade agrícola. Então, o que eu quero que tenha ao final dessa nossa conversa é o seguinte, é que no final do
desse nosso encontro, né, esteja a mensagem, né, a pulga atrás da orelha de Deus para a devida importância que tem que se dar ao solo, né, de qual a importância que tem para a economia, para o desenvolvimento das sociedades, para a sustentabilidade do mundo, né, entendendo o solo não só como suporte, né, para fazer uma planta crescer, mas como o principal fator da sustentabilidade da vida na Terra, inclusive da vida. Então, a proposta aqui é que, ao final, esteja levantada essa bandeira e que temos que dar devida importância ao solo, né? Principalmente a conservação, porque a produção de alimento não pode parar, mas a gente não pode negligenciar, né, os aspectos ligados à sustentabilidade da produção agrícola. Então, quando a gente diz conservação do solo e sustentabilidade agrícola, a gente pode dizer, não, nem sustentabilidade agrícola, sustentabilidade do mundo, né? Tratar o solo bem, né? Questão de sobrevivência, é uma questão de manter condições para a humanidade aqui nesse planeta, né? Vai além de você estar preocupado só com propriedades física, química e biológica do solo, vendo ele só como meio de produção. A vida depende muito do que a gente faz com o nosso solo, né? Então, de uma forma geral, a gente pode descrever o solo, né, principalmente pelos serviços que ele presta, né, mas é importante salientar também que a gente está no mês de dezembro, né, acho que dia 5 de dezembro foi o Dia Mundial do Solo, né, então uma data que se para discutir, né, muitas coisas não dá para comemorar, mas é um dia que a gente para refletir sobre o que a gente tem feito, né. Então a gente sabe que o solo, né, é a base da produção alimentar do mundo, né? Então a gente produz sem solo, mas o que a gente faz com o solo é o que determina, é o que vai determinar o futuro da humanidade, né? Então o solo a gente pode, eu listei alguns pontos importantes, né? Manutenção da biodiversidade, né? Imagine, né, que num grama de solo você pode ter 100 milhões de bactérias. Então a parte que a gente não enxerga nela, a parte viva, né, extremamente importante para manter os ciclos biogeoquímicos da Terra, manter a ciclagem de nutrientes, controlar fornecimento de nutrientes, né, manter a produtividade vegetal e mantendo a vegetal, consequentemente, eu vou garantir a produção animal, né? É garantia, tratar solo bem é garantia de ter água de qualidade, né? Os reservatórios de água, né, que tem que passa pelo solo são extremamente importantes, né? Funciona como filtro, como reservatório, então é extremamente relevante. Então a discussão de solo ele tem que fugir do ambiente agronômico. A discussão sobre qualidade de solo, sobre preservação, tem que estar em todas as esferas, pensando como um ponto de sustentação da vida na Terra. Aí a gente tem, né, como o maior reservatório superficial de carbono, né, porque os oceanos têm uma reserva muito maior de carbono, mas o solo, sendo a segunda e sendo a mais antropizada, que tem mais ação do homem, né, então ela tem papel muito relevante, né, como acumuladora de carbono, ou não, dependendo do nosso manejo. Então, se eu trabalho isso como reserva de carbono, eu tenho que pensar que está estritamente ligado à questão ou redução de gases de efeito de estufa na atmosfera, né? Então, são muitos processos, né, que são definidos pelo solo, né? A gente tem nessa fotografia, né, um solo como seria no modelo adequado, com a questão física, química e biológica bem equilibrada. Então, isso tudo nos leva a quê? A entender que o solo é um recurso dos mais importantes da natureza que precisa ser protegido, né? A produção alimentícia a população cresce, mas a gente tem que garantir a proteção do nosso solo, até por questão de sobrevivência, né?
Então, quando a gente fala de proteção de solo, quando a gente fala em manter o solo funcionando, a gente sempre vai puxar a discussão para a matéria orgânica do solo. A gente pensa no solo em propriedades físicas, química e biológica, mas todas elas são reguladas principalmente pela matéria orgânica. Então, o que fazemos de práticas em relação à matéria orgânica do solo, ou a incremento, a diminuição, a perda de CO2, é que vai, né, a qualidade desses nossos solos, né? Então, a matéria orgânica do solo, a gente tem, a maior parte dela é matéria orgânica morta, né? Não vou entrar em detalhes aqui, porque a fala de hoje não é só sobre matéria orgânica, mas eu queria deixar essa observação de que a quantidade de matéria orgânica do solo, em termos percentuais, comparado com a parte mineral, é baixa. A gente fala aí de coisa de 3%, abaixo de 5%, em condição de semiárido, de 1% a 2%, né? Em média, é só 1%, tem solos com bem menos que isso, mas entender que dentro disso ainda tem uma pequena percentagem, né, que é a parte viva, que é justamente que regula todos os processos, né, dentro do solo. Então, falar de preservação do conservação do solo é falar de manter a vida no solo, é entender o solo como corpo vivo, um ambiente dinâmico, né, e que você tem que dar condições, subsídio para que você tenha equilíbrio entre essa parte viva e a parte mineral e todas as suas propriedades. Então, tudo que a gente vai falar daqui até o último slide vai sempre remeter à matéria orgânica, porque ela regula todos os outros processos. Então, a gente, né, já comentou sobre algumas importâncias do solo, né, e sobre a matéria orgânica como ponto principal, né, dessa sustentabilidade. E a gente vai cair do tema agora, por que a gente tem, né, por que a degradação de solo é um ponto muito importante, muito preocupante dentro dos sistemas produtivos, seja de produção vegetal ou produção animal. A gente tem que entender que a agricultura em si, né, as ações antrópicas, elas sempre vão causar impacto. O melhor modelo possível para uma área, para um solo específico, é sua vegetação nativa, né, que evoluiu muito tempo para se adequar para atingir um clímax, atingir um equilíbrio, né? Só que a produção de alimento, ela obrigatoriamente faz com que façamos intervenções. Então, a gente sempre vai estar provocando esses impactos. E aí, quando não se tem a atenção necessária, e aí isso é muito comum, a gente pode estar conduzindo a degradação desse solo, né? Fazendo alterações nas propriedades dele, sejam física, química, biológica, que vão reduzindo, vão mitigando essa capacidade produtiva, né? Vão reduzindo também a resiliência, a capacidade de recuperação desses solos, né? Então, a atividade agrícola sempre carrega consigo esse risco. Então, quando a gente fala de degradação física, a gente fala na questão de estrutura, nós vamos tratar um pouco mais à frente, a questão de compactação, de erosão, de perda de porosidade. Então, a alteração dos processos físicos, quando você não trata o solo como um ambiente vivo, quando você aplica práticas de manejo inadequadas, né? Principalmente quando a gente trata de solo tropical, que com pacotes que foram trazidos de regiões temperadas. Então, a gente tem muitos casos, muitos números que a gente vai ver daqui a pouco, de degradação causados principalmente por não respeitar as aptidões dos solos e não respeitar, não praticar as intervenções de forma racional. Quando a gente parte para a parte física, a gente tem inúmeros problemas, né, em relação à acidificação, salinização, empobrecimento desses solos, né, você tirar a capacidade desses solos de ser mantenedor da produção vegetal, né? Então,
E quando cai para a parte biológica, aí a gente tem a parte mais preocupante. Há pouco tempo que vem essa discussão, que começaram a dar importância à parte biológica do solo. Né? Dentro da academia, das grandes faculdades de agronomia, sempre foi valorizado, principalmente a parte química, a parte de fornecimento de nutrientes, de adubo, mas a parte biológica, né? Então, posso dar até exemplo, né? Na década de 90 não tinha um livro de matéria orgânica do solo, né? Então, a gente sempre achou muito bonito, até alavancado pelo poder que tem as grandes empresas da parte de fertilizante, né? Então, sempre foi marginalizado a questão da matéria orgânica, e principalmente da matéria orgânica da fração viva, porque se tratava o solo apenas como um substrato que você faz o que quer com seus teus nutrientes e você produz. A curto prazo isso até funciona, mas a gente vai mostrar números agora, né, mostrando a nível de mundo, a nível da América do Sul e Brasil, o impacto da agricultura feita de forma irresponsável, quais são os impactos que tem causado, né, nessas áreas. Então, vamos falar aqui, olha, na América do Sul, né, 47% das áreas degradadas foram por erosão. Então, imagine, na década de 50, 60, a gente já tinha conhecimento sobre como evitar uma erosão, né, sobre plantar em curva de nível, né, sobre manter solo coberto, né, todas as temáticas sempre discutidas, mas a erosão ainda é o principal problema de conservação de solo no mundo, né? Então, perda de fertilidade, 34% das áreas degradadas foram por esse problema, né? Isso acho que até 2010. Então, o que é que acontece, né? Você tratar o solo como uma fonte infinita de nutrientes que você retira, quando você faz uma colheita, você está retirando muito nutriente do solo. Então, você não pensar na ciclagem de nutrientes, na reposição de nutrientes, você vai exaurir esse solo, e cada solo vai ter uma reserva diferente de nutrientes. Então, tem solos que suportam maior pressão e outros suportam menor, né? Então, conhecer a aptidão de cada solo, as diferentes classes de solo, isso aí nos permite, né, fazer cultivos adequados e aí você reduz impactos, né? Então, agora vamos tratar em número, porque eu costumo dizer, a conservação do solo, se você não fizer por amor, você vai fazer pela dor. Então, olha esses dados, e olha que isso é de 2010, olha, erosão levou a perda de 23% da produtividade. Imagine, 10% do PIB anual mundial sendo comprometido por problema de degradação. Porque se você tem erosão, você tem perda de terra, de nutrientes, e aí você tem redução de produtividade, abandono de áreas, né? Então, e se tratando de um país tropical como o nosso, com precipitações elevadas, então, práticas de manejo conservacionista que reduzam a erosão, né? Porque a erosão é um fenômeno natural. Então, as práticas que possam reduzir, elas têm que ser obrigatórias, né? A gente não pode estar no ano de 2020 plantando de morro abaixo, e você vai encontrar muitas áreas ainda que não se faz aplicação de curva de nível, né? Aí parte outro ponto muito importante, né, e preocupante no Brasil quando se trata de pastagem, né? Imagina, o Brasil, talvez, acho que é quem tem o maior rebanho do mundo, com 37% das pastagens degradadas. Muitos pecuaristas no Brasil, acredito que a maioria, não trata pastagem como cultura, né? Não faz o manejo adequado de solo, de adubação, de reposição de nutrientes, de pressão de pastejo adequada, né? Porque se eu não trato ela como uma cultura, então fatalmente eu vou degradar. Até porque a gente está num país tropical, a gente tem muitos solos velhos, tem muitos solos pobres em nutrientes, tem muitos solos ácidos, então o manejo adequado desses solos é a única forma de você reduzir essa degradação, né? Então, no Brasil, né, então, cada vez mais adentrando, né, ao Cerrado e à Amazônia, abrindo novas fronteiras, principalmente para a pecuária, né? Mas o que a gente tem que fazer, e aí vou usar isso até no fechamento, é que a gente a gente tem que recuperar nossas áreas degradadas, a gente não tem que tá desmatando mais, né? Então, o manejo adequado do solo é questão de sustentabilidade mundial, né? Então, vamos mais números. Hoje, a conversa é justamente para impactar, para o profissional da área agrária, o produtor que esteja aqui escutando, né, ou de áreas correlatas, ele entenda que a conservação do solo é uma questão
que é do interesse de todos, não só dos agricultores, não só dos profissionais da área agrária. É questão de manter a vida na terra, né? Então, no Brasil, 350 milhões de hectares destinados à agropecuária, 18% já degradado, né? Dados do IBGE, né? Então, a Federal do Goiás fez esse levantamento aí, 64 milhões de hectares de pastagem com produtividade abaixo do esperado, né? Aí, o que é que acontece? Né? Onde se tem novas áreas para você produzir, para você derrubar e plantar novamente. As áreas vão perdendo, não imagina, está na Amazônia, você derruba uma mata exuberante como aquela, um ambiente que está no clímax, que está estabilizada, aí você derruba, substitui por uma monocultura, por uma gramínea, não dá nem um manejo adequado dessa gramínea, então eu quebro o ciclo de nutriente. Aquela minha mata, ela colocava muita serrapilheira, muito nutriente, muita matéria orgânica nesse solo. Eu substituo por uma pastagem, boto uma alta pressão de pastejo, e aí, fatalmente, eu vou ver fotos como essa que está aqui na apresentação. Eu vou conduzir a degradação. Onde tem muita terra é simples, né? Até muitos, até utilizando até da grilagem, né? Derruba nova área, normalmente utilizando o fogo, e aí eu estabeleço uma nova gramínea, e aí eu vou fazendo isso. Agora, até quando, né? Nosso planeta é só para mais 100 anos? Para mais 1.000, 2.000? Então, as formas de manejo de solo que não são conservacionistas, elas estão só conduzindo ao colapso, né, da agropecuária mundial, né? Então, a questão de conservação é questão de soberania. Então, as causas isso, dado antigo, de 95, a degradação do planeta, né? Desmatamento, 30%, o pastejo excessivo, isso é muito importante se discutir no Brasil, que a gente tem um rebanho muito grande, o Brasil produz muita proteína animal, né? Então, existem muitas experiências exitosas, né, de integração, lavoura-pecuária, mas, de forma geral, a gente ainda tem muita produção animal feita de forma não planejada, né? Então, a gente conduz a essa degradação, né? E recuperar a degradada não é barato. O foco tem que ser sempre trabalhar na preservação em práticas que seja conservacionista. Isso é pensar em sustentabilidade a longo prazo, né? Então, só um exemplo, né? Comparando plantio direto com plantio convencional. Aos que não conhecem, plantio direto é quando você planta sob uma palhada, sem manter seu solo coberto. Plantio convencional é o que tem se feito quando na falsa revolução verde aí, década de 60, 70, de muito revolvimento de solo descoberto, muita aração, muita gradagem. Então, os estudos mostrando as perdas de solo, num plantio convencional, chegando a 100 toneladas de solo por hectare, quando você compara no solo que está coberto com palhada, com matéria orgânica, né, assim como tem essas fotos aí abaixo, isso a gente vem para um valor muito baixo, né, abaixo de 2 toneladas por hectare. Então, não estou falando nem de plantio com sistema orgânico, estou falando só de você plantar, mesmo que convencional, mas numa condição de plantio direto. Então, manter o solo coberto, proteger o solo, reduzir a amplitude térmica, né? Propiciar, dar condições para que essa água filtre e não ela escorra, a gente reduz bastante, né, esse grande e maior problema do mundo de degradação, que é justamente a erosão. Então, olha uma foto aí do momento de uma chuva, né? Num solo sem cobertura, né? Então, não é só perder solo. E cada solo tem uma capacidade de suportar estresse, de suportar impacto. A gente tem solo no Brasil, 3, 4, 5, 6 metros de profundidade, mas a gente tem muitos solos com 30, 40 centímetros, principalmente na nossa região, quando a gente trata de alguns neossolos nossos. Então, cada solo suporta uma pancada maior que outro, né? Isso a gente chama de maior ou menor resiliência, né? Então, quando se trata de um solo profundo, né, esse impacto já é muito forte. Agora, imagine quando a gente partir para os solos do semiárido, solos rasos, em condições de declividade, porque a precipitação nossa é baixa, mas é comum para a gente ter uma chuva de 100 milímetros todo ano. Imagine a chuva de 100 milímetros depois de um superpastejo numa área com declividade, né? Então,
essa área vai estar descoberta, né? Ela normalmente submetida a superpastejo, e aí você vai ter a perda grande de solo, né? Então, quando eu perco solo, eu não estou perdendo só solo, eu estou perdendo matéria orgânica, estou perdendo nutriente, estou perdendo vida, eu estou conduzindo esse solo à degradação, eu estou conduzindo ele ao ponto máximo, que é a desertificação. E a gente tem, aqui no Nordeste, vários polos de desertificação, principalmente aqui no Pernambuco, né? E a maioria ligado à questão antrópica, à ação do homem, ao manejo inadequado de solo, né? Então, eu quero aqui hoje levantar justamente essa discussão, essa preocupação, né? Foto como essa, a gente ainda vê hoje, plantando-se de morro abaixo, em locais de precipitação alta, né? Isso aí, acho que tem umas recomendações de Padre Cícero, isso aí deve ser da década de 20, que ele já preconizava, né, a não utilização dessas práticas. Imagine, Padre Cícero, né, na década de 20, 30. Então, imagina, a gente está em 2020 ainda tendo que estar em uma sala de aula, ainda está conversando com pessoas falando que é importante você plantar em curva de nível, é importante você respeitar a declividade do solo, né? Dependendo da declividade, a sua área não tem nem aptidão agrícola, tem que ficar para reserva. Então, tem que se ter esse cuidado com o solo, tem que se entender que o solo é o centro da sustentação da vida nesse planeta. Aí a gente parte agora para algumas coisas mais específicas, para falar como é que eu degrado esse solo, né? Essa degradação física e química, elas atuam como, né? No solo, a gente tem a propriedade, que eu costumo dizer que é a mais importante, que é a estrutura, a forma como o solo se organiza por a ação de micro-organismos, da matéria orgânica do solo. Eu consigo juntar as partículas primárias, silt, areia e argila, e formar os grãos maiores, que a gente pode chamar um torrão. Ali é o solo se organizando, é o solo criando resistência. Se eu tenho um solo solto, ele é mais fácil de ser lavado pela água, de ser erodido. Então, quanto maior organização do solo, maior estrutura, mais resistente esse solo, né? Então, mais porosidade, mais átomo nesse solo, eu tenho densidade menor, eu tenho condições de formar a raiz dela crescer, de circular ar, né? E tudo isso, né, as práticas de manejo convencionais, vai na contramão, quando eu aplico muito revolvimento, quando eu aplico muita gradagem, então estou justamente na contramão. A natureza, no seu potencial de se organizar, né, e a gente, né, com as práticas de manejo inadequadas, destruindo o que a natureza constrói em 20, 30 anos, a gente consegue destruir numa gradagem, né? Então, aí só nessas figuras aí, mostrando, por exemplo, um latossolo, que é um dos solos mais representativos do país, né? Ele, em condições naturais, né? Vejam só essa questão do ar. O ar é uma parte muito importante do solo, né? A gente está sempre acostumado a relacionar a planta com CO2, que ela retira da atmosfera via fotossíntese, mas a raia respira oxigênio, então, para a gente ter vida no solo, para a gente ter plantas desenvolvendo, tem que ter oxigênio. Então, veja só nessa figura, um solo que tinha 30% de porosidade, né, de ar, né, a porosidade, na verdade, era 62%, então, com o manejo inadequado de um latossolo, né, de um solo bem temperizado, né, eu reduzindo isso para 5%, ou seja, aumentando a densidade, compactando esse solo, né, reduzindo a sua capacidade produtiva, reduzindo sua capacidade de filtração, que, consequentemente, aumenta o escorrimento superficial, e isso, né, amplia a erosão, e isso conduz nossos solos à degradação. Então, tratando de degradação química e física, só um exemplo rápido da nossa região, né, que é muito comum para a gente, a questão da salinidade. Então, que é o aumento de sais no solo, não respeitar a aptidão de solo, irrigação com água de má qualidade, ou irrigação mal feita, né, o uso inadequado de adubos, conduz a esse aumento de concentração de sais no solo, né, e aí só para exemplificar, 9% do semiárido tem esse problema, principalmente nos perímetros irrigados, né. Então, a agricultura é extremamente importante, mas ela tem que ser feita com responsabilidade, porque a gente tem que continuar produzindo alimento. E aí eu volto para o tema da matéria orgânica, que eu falei, olha, todos os pontos voltados à conservação de solo, aumentar resiliência desse solo, capacidade produtiva, ou manter sua capacidade produtiva, né? Então, a gente depende da matéria orgânica, depende da forma como a gente usa práticas de manejo que favoreçam
a manutenção dessa matéria orgânica no solo, ou então a gente possa até incrementar com práticas de manejo. Essa figura é só para mostrar, né, a densidade do solo, que representa o nível de compactação, representa a organização desse solo, né, você reduzindo essa densidade pelo uso da matéria orgânica, né? Porque para eu formar aquele agregado, aquele grãozinho lá, aquele torrão, eu preciso de uma liga, de algo que junte as partículas, eu preciso de um agente cimentante. Em 98% dos casos de formação de agregado, a gente depende da matéria orgânica, dos exudados dos micro-organismos, a gente precisa das micelas dos fungos, a gente precisa das hifas dos fungos. Então, a vida do solo é quem permite essa organização. Então, esse resultado desse trabalho aí mostra aí, eu incrementando, colocando fonte externa de matéria orgânica, né, como estercos aí diferenciados, eu reduzindo essa minha densidade de solo. Por quê? Porque eu aumentei a minha agregação, aumentei minha porosidade, consequentemente, a densidade diminui. Se a densidade diminui, eu permito maior crescimento de raiz. Se eu permito maior crescimento de raiz, a minha planta tem mais chance de estar absorvendo água e nutriente e, consequentemente, aumentar a sua produção de matéria seca, né? Então, o centro da conservação do solo está na manutenção, no incremento da matéria orgânica. Não existe prática de solo conservacionista se ela não prioriza a matéria orgânica, tanto a parte morta e a parte viva. Então, outros trabalhos da relação que tem essa matéria orgânica com a produtividade, né, de culturas. Esse trabalho aí é com batatinha. Então, quanto mais matéria orgânica tem no solo, mais eu consigo manter essa capacidade produtiva. Todas as propriedades que a gente estuda em solo, seja física, densidade, porosidade, estrutura, cor, seja química, CTC, fornecimento de nutriente, né, todas elas dependem bastante da matéria orgânica. Em ambientes tropicais, a gente não tem contraindicação para a matéria orgânica, né? Em algumas situações de outros países até sim, mas o foco da sustentabilidade de solo em ambiente tropical é entender que o solo é vivo. E se ele é vivo, esses micro-organismos precisam se alimentar. Se ele é vivo, esses micro-organismos precisam de um conforto térmico. Esses micro-organismos precisam de fornecimento de água para poder manter a sua quantidade e diversidade, cumprindo suas funções ecológicas, né? Então, não dá para fugir desse ponto. Não dá para você achar que você vai entupir o seu solo de adubo, de sais. Eu peguei lá, minha planta precisa de 17 nutrientes, eu vou fornecer todos e aí eu resolvi. Não, pelo contrário, a gente pode, inclusive, conduzir a degradações químicas, como salinidade, como acidificação. A gente pode causar problemas ambientais com excesso de nutrientes sendo lixiviado e indo para os lençóis freáticos, indo para os mananciais. Então, não dá para tratar o solo apenas como um substrato, né, como um suporte para a planta, e que você vai aplicar a prática que você bem entender e não vai ter resposta, entendeu? Então, a natureza sempre se recupera, mas ela tem o seu limite, né? A resiliência tem limite. Então, um trabalho bem importante que eu, falando da escala macro, né, o trabalho da professora Vânia, lá de Areia, ela fez um trabalho muito importante comparando a questão de matéria orgânica em diferentes condições de caatinga, dela natural, preservada. Aí veja aí só a questão do carbono, né? E o carbono é o que a gente analisa no laboratório para poder fazer a transformação e calcular a matéria orgânica. Então, imagine, olha, o cultivo mal feito de pastagem sem critério, você partindo de um solo que tinha 18 gramas por quilo de carbono, né? Em pouco tempo, em menos de 20 anos, você reduzir para menos da metade a quantidade desse carbono quando você chega numa área degradada, começar a cultivar a degradada. Então, o declínio do estoque de matéria orgânica no solo, o declínio desse estoque de nutriente que está muito relacionado à matéria orgânica, principalmente o fósforo e nitrogênio em ambientes que não têm interferência. Então, o declínio desse compartimento, né, ele mostra o declínio daquela área, ele mostra o caminho da degradação. Então, estudar, monitorar, acompanhar a matéria orgânica, a morte e a vida no solo, é a principal forma né, são os principais indicadores de como está seu manejo, né? Então, se o seu manejo está conduzindo à redução de matéria orgânica, ele está mostrando claramente para você que o seu manejo está inadequado para aquela situação, né? Então, outra aí, em condições de mata,
Imagine você com solo com 2,7% de carbono, ou seja, uma condição ótima, aí você, em pouco tempo, você reduz para 1%, numa condição de roça, de sequeira, onde se utiliza fogo, não tem reposição de material, não tem nenhuma prática conservacionista. Então, você está pegando uma área estabilizada de mata, em pouco tempo você... Agora, imagine você pegar 2,7% de carbono, baixou para 1%, imagine quanto de CO2 foi para a atmosfera, né? Então, todas essas suas práticas, né, têm uma resposta. Quando você declina materialmente o solo, é porque você está transformando ela, você está queimando. Quando você queima, ela está passando a ser CO2. Passando CO2, está aumentando as concentrações da atmosfera e está contribuindo, né, para o aquecimento global, que tem impacto direto em todos os outros parâmetros de produção vegetal. Então, coloquei esses dois exemplos de micro-organismo, né, que mantém boa parte da produção de biomassa vegetal na terra depende dos micro-organismos. Eu coloquei esses dois exemplos de micro-organismos que trabalham em simbiose com planta, né, questão da fixação biológica de nitrogênio e do sumo micorrízico. Então, hoje, práticas conservacionistas, principalmente adubação verde, que a gente vai ver mais na frente, né? Então, depende dessa interação, a gente preconiza plantas que têm essa relação com bactérias fixadoras de nitrogênio, né? Os solos nossos são pobres de nitrogênio, então, mas o é muito rico. Então, essa associação permite essa bactéria de pegar nitrogênio desse ar e trazer para o sistema, ciclar esse nitrogênio, né? Então, manter a capacidade produtiva dos solos. Quando a gente fala de micorriza, que é a associação com fungo, principalmente no semiárido, né? A gente tem muitas plantas dependentes de micorriza, né? Essa capacidade de se relacionar com a planta e ampliar a sua área de exploração de solo, de ter uma eficiência muito maior na absorção de nutrientes do que a própria raiz, principalmente quando se trata do fósforo, que depende muito da difusão, né? Então, aqui são exemplos de tantos outros que existem, de extremamente relevantes, cumprindo funções ecológicas muito importantes no solo. Então, para a gente pensar, a produção de alimento não tem como você pensar em parar. A produção de alimento, na verdade, não é, vai ter que crescer, porque a população vai crescendo, a demanda aumenta, aos países, quando vão aumentando o seu poder aquisitivo, vai demandando mais alimento. Mas não podemos pensar no futuro da agricultura, principalmente pensando em solo, se a gente não pensar em tecnologia de base ecológica, né? Independente do sistema de cultivo, até o futuro que eu acredito, né, que tem que ser futuramente, é que a produção toda seja de base ecológica, que a gente tenha ampliação das pesquisas, de incentivo, de políticas que priorizem as diferentes agriculturas, né, de base agroecológica. Mas eu quis só mostrar aqui algumas tecnologias que são relevantes, né, que são, na verdade, imprescindíveis você pensar em conservação de solo. Falei aqui em cobertura de solo, né, que atua como protetora de solo, de redução dessa amplitude térmica, de preservar por mais tempo a água no solo, de aumentar a retenção, de aumentar a vida, de ser alimento para a biomassa, né? Então, são práticas que reduzem a erosão. Então, não tem como se pensar agricultura em ambiente tropical se você excluir uma prática como cobertura, né? Muito amplamente utilizado no plantio direto e na agricultura orgânica, em todas as agriculturas de base ecológica, isso é básico, né? De manter o solo coberto. Você mantém o solo descoberto em ambiente tropical, você está permitindo, favorecendo, né, a aceleração da mineralização dessa matéria orgânica e perda para a atmosfera, né? Então, a adubação verde é amplamente difundida, né, principalmente alicerçada pela questão da fixação biológica que falei anteriormente, mas, inclusive, aqui no Vale já se utiliza bastante, até na produção de uva, na produção de manga, entendendo que a ciclagem de nutrientes é extremamente relevante para a gente conservar solo, manter a capacidade produtiva desses solos. Então, é uma tecnologia muito difundida, muito estudada, né, e que tem várias opções para diferentes peculiaridades das várias regiões do país. Então, o foco sempre de tudo que eu falar aqui
de conservação do solo vai ser voltado para a matéria orgânica, né? E matéria orgânica, do ponto de vista físico, como do ponto de vista químico, como do ponto de vista biológico, sendo regulado por todas essas práticas que fornecem ou mantêm matéria orgânica no solo, né? Principalmente a questão de condenar em ambiente tropical o revolvimento, até porque, né, o arado e grade não foram planejados para ambiente tropical. O arado foi planejado para revirar solo frio, em país que tem problema de temperatura baixa, para que esse solo tivesse acesso a mais raios solares e aumentasse essa temperatura, e para eles isso é importante demais, permitir a questão de capacidade produtiva, que o solo gelado não permite crescimento em muitas culturas. Então, essa tecnologia foi trazida para a gente, mas a gente não tem essa preocupação, né? A preocupação nossa é manter matéria orgânica no solo. Nós somos um país tropical, lugar quente, né, que chove muito, excluindo o semiárido, o país chove muito, né? Então, a gente tem a rápida decomposição de matéria orgânica. Nosso problema é outro. Nosso problema é manter matéria orgânica no solo. E aí estão mostrando algumas práticas de compostagem, de biofertilizante, extremamente difundida, extremamente estudada. Hoje tem tecnologia a nível de pequeno, de médio, de grande. A gente vai encontrar propriedades fazendo 10 toneladas por ano, como vai encontrar propriedade fazendo 10 mil, como vai encontrar grandes empresas produzindo, né? Então, não se tem sustentabilidade de solo, não se tem manejo adequado se você não prioriza o manejo da matéria orgânica. Então, a questão do policultivo, né, o que mais tem causado problemas a nível de mundo, né, nem do Brasil. O Brasil é mais preocupante pela questão do clima, mas a monocultura, de todos os pontos de vista de solo, da parte de praga, de doença, de todos os pontos, a monocultura tem problemas sérios mesmo, né, de super pragas, de exaurir solo, de manter solo descoberto. Então, o principal problema a se combater, né, é a questão da monocultura. É o que se tem de pior. Imagine você retirar a mata nativa com um número imenso de espécies, cada um cumprindo uma função fitossociológica, cada um com uma função de proteção de solo, de profundidade do sistema radicular, de interação com micro-organismos, mas você retira tudo isso, revolve todo esse solo para um lado para o outro, você quebra todos os agregados, você expõe matéria orgânica, aí você coloca uma única cultura, e aí você tem que sustentar ela com agrotóxico, porque o ataque vai ser severo, você só vai ter uma única fonte de alimento para os insetos, né, então, é o ponto que a gente mais regrediu foi quando a gente reduziu a uma única espécie nosso sistema de cultivo. Então, a tendência, né, e os dados científicos, todas as lições mostram justamente a gente tentar se aproximar cada vez mais de sistemas que respeitem as bases da natureza, que a gente consiga copiar sempre que possível, né, modelos construir modelos, né, que copiem, né, que queiram aparentar o que a gente realmente tem naquela condição natural. Então, aí tem vários exemplos importantes, né? Então, de forma geral, eu queria deixar a mensagem seguinte, e isso são dados científicos. Os benefícios, né? Tudo é movimentado por capital, né? Então, vamos trabalhar com capital. Como eu disse no início, se não for pelo amor, vai ser pela dor. Ou seja, você trabalhar com conservação, né, é 10 vezes mais barato do que você trabalhar com recuperação. Em muitos casos, dependendo do nível de degradação, né, você não compensa nem você restaurar. Alguns níveis muito elevados de erosão, de salinização, em muitas situações, financeiramente, nem compensa recuperar. Ou você... então, para quem não quer ter a paixão, para quem não quer gostar de solo, para quem não quer entender o solo como principal meio de sustentação da vida na Terra, então vá pelo lado financeiro. Olha, eu não gosto de solo não, mas eu vou preservar porque é mais barato, entendeu? Então, outro ponto importante a nível de Brasil, principalmente a nível de mundo, né? Melhorar as práticas de manejo, né? E a gente tem que recuperar as degradadas.
e esquecer essa ideia de derrubar mata. Não tem para quê. A gente tem muita área, né, com baixíssima capacidade de produção, né, muita área degradada, que a gente tem que recuperar esse solo, preconizando práticas de manejo adequada, reativação da matéria orgânica, reativação da vida, dar condições para a vida se recuperar nesse solo, né? Então, os sistemas de base ecológica, a meu ver, do ponto de vista científico, é a única saída, né? Então, precisamos evoluir muito em políticas públicas, precisamos evoluir em pesquisa, principalmente extensão, né? A gente tem um país com extensão muito fraca na maioria dos nossos estados, então acho que é a mensagem que eu queria deixar hoje para vocês. E as que não são de Petrolina ou Juazeiro, né, deixo o convite a visitar aqui o Instituto Federal, visitar a nossa terra, e estou à disposição aqui para os questionamentos e sugestões, viu? Muito obrigado. Opa, professor. A Vanessa está entrando aqui agora para fazer as perguntas. Tranquilo. Olá, professor. Oi. Surgiram algumas dúvidas e a primeira pergunta foi: quais as práticas de conservação de solo que podem ser feitas para melhorar o solo que está com erosão, com salinidade? Olha, vamos separar. Uma área que tem erosão, né? E tem erosão que atinge níveis bem preocupantes, Vossoroca de 3, 4, 6, 8 metros de profundidade. O primeiro que você tem que fazer, você tem que quebrar essa área, né? Então, seja barreira mecânica, como o uso de pedra, de pneu, você vai ter que cortar essa força da água. Barreira viva. Então, o primeiro passo vai ser cortar essa força de água. Então, quando ela está no nível muito inicial, você faça plantio em nível, né? Então, o foco da erosão é você fazer com que a água penetre no solo e não escorra. Então, quanto maior é sua rampa, quanto maior a sua declividade, isso vai se tornando mais difícil, né? Então, se você permitir que ela infiltre no solo, né? E aí, lá no seu planejamento certo, deveria você estar... Tem várias práticas de construção de terraço, construção de barreiras, de plantio em curva de nível, né? Evitar plantio de morro abaixo, né? Então, você constrói barreiras que não permita que a água desça. Isso é básico há pelo menos 50, 70 anos, né? Agora, tem muitos trabalhos, até vi os trabalhos da Embrapa Agrobiologia, fizeram até que, mesmo a Embrapa no Rio, mas fizeram aqui no Nordeste, recuperar áreas com Vossoroca de 5 metros de profundidade, ou seja, áreas perdidas, né? Do ponto de vista agronômico perdido. Estava salvando, pensando na questão ambiental, porque elas vão ampliar. Se for perto, ela vai chegar até as estradas, vai derrubar, vai perto de cidade, vai ter problema habitacional. Então, fazendo barreiras com pedra, né? Várias barreiras sucessivas, e nessas áreas que ia juntando esse solo que vinha carregado pela água, colocando plantas arbóreas, plantas leguminosas, que tem aquela associação lá com o FBN, me corrija, porque essas áreas vão estar degradadas, eu preciso ter plantas com essas associações, justamente para retirar nutrientes de uma condição que a planta não está conseguindo, né? Então, e quando se trata de área salinizada, outra coisa que também há dezenas de anos sabe como se recuperar. Mas antes de falar recuperar, a salinizada tem que preservar. Você tem que evitar, tem que respeitar a aptidão, né? Principalmente as condições de drenagem do solo, né? Então, o que é salinizar? É você juntar nutrientes nesse solo a um ponto que esse solo não presta mais, aumentar cálcio, magnésio, potássio, a um ponto que esse solo desbalanceou, vou ter problema químico e problema físico, principalmente, alteração do potencial osmótico nesse solo. Então, para recuperar, a única forma de recuperar solo salino é eu retirar o sal. Para eu retirar, eu tenho que recuperar, fazer uma drenagem artificial e lavar esse solo. Isso é uma forma. E outra que tem crescido bastante é a questão da biorremediação, de plantas hiperacumuladoras de sais que conseguem
retirar a quantidade significativa dessas áreas, e aí você retira essa planta desse ambiente, né, normalmente com potencial forrageiro, e aí, sucessivamente, vai tirando quantidade significativa desses sais do solo, né, seja cálcio, sódio, e aí você vai reempobrecendo esse solo, vai reduzindo os teus sais. O pessoal fica muito, sal, relaciona muito com sal de cozinha. Não, o solo salinizado nosso aqui no Vale é basicamente cálcio e magnésio, né? Ou seja, são dois elementos extremamente importantes para a agricultura, só que a taxa de questão é elevada que traz problemas químicos e físicos. Então, para recuperar, é lixiviação, para o lixiviar tem que ter drenagem, e a questão da biorremediação tem crescido bastante, entendeu? Mas não é muito simples. Certo. Muito obrigada, doutor Fábio, pela presença. A segunda palavra-chave de hoje é solo. Então, preencham um formulário, que é a presença de vocês. Eu queria agradecer pela presença do doutor Fábio, pelo conhecimento que ele trouxe hoje, nessa noite, e convidar vocês para amanhã, que é a terceira noite de CSAgra, a última noite, e que também teremos uma palestra. Muito obrigada a todos e boa noite.